Pessoal, bom dia! Como vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom estar aqui mais uma vez nesta manhã. Agora são 8h56. Vamos para a segunda live, onde estamos falando sobre provérbios. E estou colocando aqui uma meta, onde vou estar sempre falando do primeiro versículo e do último versículo do capítulo daquele dia, né? Hoje é dia 21. Então, se hoje é dia 21, nós vamos ler Provérbios 21, versículo 1 e o último versículo, que é o versículo 31, para a nossa meditação. Desejo aí para você que vai assistir depois, desejo que seja uma semana produtiva, um mês produtivo. Danilo tá aí. Deus abençoe, mano. Tamo junto. E você que vai estar depois vendo essa live, vendo os cortes, que você possa entender que Deus está contigo. Amém? Obrigado. Deus é contigo também, mano. Tamo junto. Vamos crescendo. Tamo junto. E que você possa entender que Deus, Ele tem um propósito em tudo. Deus, Ele tem um plano em tudo. E você está no caminho certo. Você está no lugar certo. E no tempo certo, Deus, Ele vai nos honrar, ok? Vamos ler aqui Provérbios 21, versículo 1, para nossa meditação. Está assim: como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e o Senhor o inclina para onde quiser. Vou ler de novo aqui para a gente fixar aqui. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde eu quiser. Aqui nós estamos diante de um texto aqui que Salomão escreveu, que é o filho de Davi. Salomão ele tinha uma necessidade de passar para nós algumas questões da sua vida e de experiência que ele tinha. E interessante que Salomão ele escreveu 3 livros, porque quando você escreve livros, você é alguém que quer passar para o outro aquilo que você conquistou no decorrer da sua história. Então Salomão escreveu 3 livros. O primeiro livro que ele escreveu é o livro de Cantares. O segundo livro é o livro de Provérbios, que nós estamos lendo. E o último livro é o livro de Eclesiastes. O livro de Cantares ele escreveu quando ele estava mais jovem. O livro de Provérbios que estamos lendo ele escreveu na sua fase adulta. E Eclesiastes ele já escreveu no fim da sua trajetória. E cada um desses livros ele traz uma reflexão diferente da vida, né? O livro do Provérbios aqui é um livro que nós extraímos muitas lições. Uma coisa interessante é que hoje tudo que você vê relacionado, por exemplo, a desenvolvimento pessoal, a mudança de mente, a organização de tempo, tudo isso que você vê hoje vem de uma fonte que é a Bíblia, principalmente desse livro, que é o livro de Provérbios. Eles falam sobre muitas coisas hoje relacionadas a esse livro e muitas pessoas às vezes não sabem de onde que veio, mas a fonte de muitos pontos de sabedoria hoje no meio do empreendedorismo, no meio do marketing digital, no meio do desenvolvimento pessoal, PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Essas áreas elas são norteadas por vários pontos e códigos que saem aqui do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é o chamado também do livro da sabedoria. E eu coloquei aqui, começando hoje a segunda live,
Mas se você for entender aqui o que eu estou querendo fazer, todo dia nós podemos ler um capítulo de provérbios, porque tem são 31 provérbios que a Bíblia tem. Ou seja, cada dia você pode ler um provérbio. E hoje, como é dia 21, nós estamos aqui no capítulo 21 de Provérbios. E olha o que Salomão vai dizer para nós. Salomão vai dizer: como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Bom, Salomão aqui vai falar sobre alguém que é rei. E quando você lembra da palavra rei, né? Eu posso até pesquisar aqui, ó, significado da palavra rei, para você ver aqui. Palavra rei. Olha só. Ó, aqui no Google, no dicionário, olha o significado de rei. Rei é o substantivo masculino. Chefe de estado, investidor de realeza, príncipe soberano de um reino. Monarca, aquele que detém o poder absoluto ou grande parcela de poder. Pronto. Olha só. Um rei é alguém que ele é soberano. Ele tem poder. Ele tem autoridade sobre um determinado reino ou uma determinada localidade. Então, quando Salomão está falando aqui de um rei que tem um coração, ele está dizendo de alguém que tem autoridade, tá? Nós sabemos muito bem que Jesus é o nosso rei, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas quando você olha a questão do homem, quando você olha a questão do humano, do ser, que é eu e você, no contexto aqui da terra, Deus nos colocou aqui como alguém que tem autoridade. Então, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que tem autoridade. E sobre a terra, Deus colocou o homem, de um modo geral, para ser soberano. Ou seja, é um homem que detém poder. E na terra, nós temos o poder absoluto. Na terra, Deus nos colocou e nos deu essa autoridade. E quando um rei ele tem poder, quando um rei ele entende essa soberania que foi lhe dada, ele tem acessos, ele consegue autorizar outros a avançar, e um rei ele é respeitado ao ponto de que a sua autoridade, aquilo que ele tem como rei, faz com que muitas pessoas o respeitem. Mas entenda, quando eu falo aqui que Salomão está falando sobre um rei, Salomão está falando em relação a um rei voltado para a questão de domínio, de princípios. Alguém que lidera, alguém que é visto, alguém que tem a capacidade de liderança. Deus te fez como um rei. Nós somos como um rei. Foi nos dado uma soberania, uma autoridade, um poder. Então, nós temos que usar esse poder. Quando Deus foi fazer o primeiro homem, que foi Adão, e eu disse na live de ontem, Deus deu para Adão domínio e disse, dominai a terra. Deus falou com Adão, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança para que ele domine. Então Deus deu a Adão um domínio. E Adão, ele era um rei sobre a terra. Porque tudo na terra sujeitava a Adão. Quando você entende isso, você percebe que tudo à sua volta, tudo na terra tem que sujeitar a você. Eu estou falando tudo. Não estou falando todos, estou falando tudo. Tem que sujeitar a você porque foi lhe dada uma soberania. E Salomão vai falar o seguinte, olha, que como rios de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor. Então tá, se você agora entende que você tem as mesmas condições que um rei tem de domínio, de soberania, de autoridade sobre a terra, porque foi dado ao homem esse poder. Quando eu falo homem e mulher. Você agora percebe que todo rei tem um coração. Então, você tem um coração, eu tenho um coração. Quando
Provérbios fala de coração, não está falando somente do coração que bate no peito, do músculo, mas está falando de uma ligação entre o coração e a mente. Quando Salomão fala em Provérbios isso, fala de coração. É a mente, que é as intenções, os pensamentos, e o coração, é uma junção. Então, Salomão vai dizer que assim como rios de águas, né? Como os rios de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ou seja, quando você entende que você é soberano sobre a terra, o seu coração, você entrega o seu coração para o Senhor. E quando Deus ele tem um coração, quando ele tem as suas intenções, o seu pensamento está voltado nele, a sua vontade está voltada para ele. E o que eu falo? Quando eu falo isso, eu falo sua vontade voltada para o propósito dele. Sua vontade voltada para entender o que ele tem a seu respeito. O que ele tem a seu respeito é mais importante do que dizem a seu respeito. Fique com aquilo que Deus ele já disse sobre você. Não dê ouvido para aqueles que eles dizem coisas de você que de fato você não é. Entenda isso. Então, Salomão está dizendo que o rei, quando ele entende essa soberania que ele tem, e o coração está no Senhor, é como rios de águas. Rios de águas não é rio de água. É uma condição de totalidade. Rios de águas. E quando se fala de rios de águas, primeiro, o rio ele é volátil, o rio ele é algo que flui. Você não vê um rio parado. Quando se fala de rio, é uma espécie de água que ela sai de uma fonte e ela flui. Rio fala de fluidez. Então o que Salomão está dizendo? Quando você entende a sua soberania e o seu coração está nas mãos de Deus, você flui. Wesley, então quer dizer que aquelas pessoas que não estão fluindo é porque talvez o seu coração não está na mão de Deus? Sim. Quando você não sabe o que você é, você não sabe a sua identidade, o seu propósito, o seu destino. Quando você não sabe para onde você vai, quando você não sabe você não lembra da onde o Deus te tirou. Porque todo mundo que nasce com um propósito, nasce com uma identidade e tem um destino. É por isso que Deus falou com Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre te escolhi e às nações te dei como profeta. Jeremias era profeta antes de nascer. Então quer dizer que aquilo que Deus escreveu para você ser, você já é. Antes de você nascer, Deus já tinha dito o que você seria. E isto fala de propósito, o que você faria, propósito, identidade. A sua identidade não é aquela de papel que você tem no seu bolso, não é a sua carteira de habilitação. A sua identidade, a nossa identidade, é uma identidade espiritual. Todos nós temos aqui uma digital e toda digital é diferente de um para outro, da mesma forma que cada um tem a sua identidade diante de Deus. E entenda, a identidade espiritual é o que Deus disse para Jesus lá no Rio Jordão. O que Deus disse para Jesus no Rio Jordão? Quando você vai ler Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que 3 coisas aconteceram. Primeiro, os céus abriu sobre o Rio Jordão e sobre Jesus. A pomba desceu. E depois que a pomba desce, Deus ele vai falar. E o que Deus falou sobre Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, percebe que Jesus sendo rei e o coração dele estava na mão do Pai, ele agora começa a fluir no seu propósito. Não tem como você fluir nesse propósito que Deus tem a seu respeito se você não está com o seu coração nas mãos do Senhor. E rios, além de fluir, quando fala de rios, de fluidez, rio também fala de muitas outras coisas, porque a água ela tem uma capacidade regenerativa muito grande. Existe
um salmo, que é um salmo muito interessante. É o salmo, deixa eu só lembrar aqui, que tem tudo a ver aqui com essa fluidez. Você vai fluir no propósito que Deus tem na sua vida, ok? Você vai fluir. Entenda, você não nasceu como obra do acaso, você não nasceu porque sua mãe e seu pai sem querer teve você, não. Você nasceu porque Deus já escreveu um propósito a seu respeito. Se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer viver, se você quer avançar, se você quer conquistar, se você quer abrir, alcançar horizontes, novos horizontes, alcançar aquilo que você nunca alcançou em todas as áreas da sua vida, seja um rei que coloque o coração nas mãos do Senhor, para que você possa fluir como rios de água, ok? Olha só, Salmo de número 42 está assim: como o servo suspira pelos ribeiros das águas, como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Os filhos de Corá aqui, eles vão compor esse salmo. E eles vão falar de um animal que chama cervo. Sabe o poder regenerativo das águas? O poder que a água tem de regeneração é poderoso. Por que eu estou colocando aqui, juntando aqui o Salmo 42 com o Provérbios 21, que nós estamos aqui no versículo 1? Quando você entende esse animal que é o cervo, você depois pode pesquisar. O cervo é um animal que ele não pode ficar muito tempo longe da água. E por que ele não pode ficar muito tempo longe da água? Porque a pele do cervo é uma pele um pouco sensível demais à questão do sol. E quando essa pele do cervo fica muito tempo exposta ao sol, em um determinado momento o cervo tem que encontrar uma espécie de fonte de água para que ele possa regenerar sua pele. Olha só. Então o cervo ele tem algumas complicações porque ele não tem reserva natural de gordura, e por causa disso as águas que ele bebe, elas não ficam reservadas nele para que ele possa ficar um tempo a mais, por exemplo, como um camelo. Por que um camelo dura mais no deserto? Porque ele tem reserva de água, mas o cervo não tem. E o que acontece? Quando o cervo fica muito tempo no sol e a sua pele recebe muito contato intenso do sol, a pele do cervo começa a liberar uma espécie de toxina, um cheiro. E esse cheiro ele é tão forte que em determinado momento ele começa a atrair todos os animais selvagens que gostam, que comem outros animais. E o cervo é um desses animais que fazem parte desta alimentação desses animais selvagens, como por exemplo raposa, cobra, serpentes. Então, quanto mais tempo o cervo fica longe das águas, mais ele está vulnerável para que essa serpente ou para que um animal selvagem venha e lhe arrebata, venha e coma ele, venha e faça dele como um alimento. Então, o que o cervo tem que fazer constantemente? Ele tem que correr para uma fonte de água. E quando ele chega diante de uma fonte de água, ele tem que descer nessa fonte de água. Ele mergulha nessa fonte de água. E algo grandioso acontece. As águas dessa fonte regenera a pele do cervo. E aonde tinha ferida no cervo começa a cicatrizar. Porque a água tem um poder regenerativo. Tá entendendo aqui? Então entenda, para você fluir como rios de água, sendo você quem você é, você tem que colocar o seu coração nas mãos do Senhor, sua mente, o seu interior. Você colocando nas mãos do Senhor, você vai fluir como rio de água. E o que vai sair de você, entenda, o que vai sair de você, percebe que o que está dentro de você tem que sair, o de bom que você tem, uma palavra. Eu tomei a coragem de fazer lives aqui. Tomei a coragem de fazer lives, de falar, de começar. Por quê? Porque eu sei que tem uma água aqui dentro que saindo de mim, ela pode regenerar alguém. Ela pode fechar feridas de alguém. Ela pode mudar a vida de alguém. Ela pode transformar alguém.
ela pode mudar a mente de alguém. Então entenda, você tem águas dentro de você porque você é chamado com uma soberania da parte de Deus. Deus te deu essa autoridade. Entenda, o que você quiser conquistar, você pode conquistar. O que você quiser alcançar, você pode alcançar. Aonde você quiser chegar, você pode chegar. Mas deixa o seu coração nas mãos do Senhor e você vai fluir como esse rio de águas. Então Salomão, ele vai dizer então que assim como rios de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E Salomão vai concluir o versículo 1. E o Senhor o inclina para onde quiser. Olha só, quando você entende essa soberania e quando você entende que dentro de você flui rios de água, porque o seu coração está no Senhor, você entende agora que você não vive mais sem direção. É o Senhor que vai direcionar os teus caminhos. Quando você estiver confuso sobre aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, colocando o teu coração na mão do Senhor, Ele vai direcionar o teu caminho. Olha, o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, o povo de Israel, eles não tinham muita noção de onde que era para ir. Eles sabiam que era a terra de Canaã, mas a Bíblia vai dizer que quem guiava o povo era Deus. Era Deus com a nuvem que guiava o povo. Interessante, quando a nuvem parava, o povo parava. Montavam as tendas e ficavam ali até a nuvem avançar. Isso é dependência. Sabe o que Deus está falando nessa live? Para que você entenda o que Salomão está dizendo. Entenda, quando Deus te mandar te avançar, avance, mas quando a nuvem parar, pare e espere a ordem de Deus para que você possa avançar novamente. Então, Salomão vai dizer, concluindo aqui o versículo 1, e Deus inclina este coração para onde Ele quiser. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai pisar aonde Deus quer que você pise. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pensa. E o último versículo, para a gente concluir e eu fazer uma oração, está no versículo 31. Está assim, Salomão vai escrever: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Que você possa nesse momento entender algo. A nossa confiança deve estar somente em Deus, no nosso Senhor. Salomão vai concluir capítulo 21 dizendo que o cavalo ele é preparado para a batalha. O cavalo ele vai ser preparado para a batalha, ele vai ser preparado para ir para o campo de batalha levando o soldado nas suas costas. Mas é do Senhor que vem a segurança. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O que Salomão está dizendo aqui? Prepare o cavalo, faça a sua parte, mas quando o cavalo falhar, a sua segurança será o Senhor. Eu quero fazer algo aqui interessante com vocês, que quem está assistindo, quem ainda vai assistir, quero que você possa se soltar um pouco e você inspirar bem forte. Inspire, segure o ar por 4 segundos e depois você solta. Que esse método é para você acalmar o seu interior, porque às vezes nós estamos na intensidade do dia a dia, a ansiedade, a gente fica bem preocupado com muitas coisas, mas quando você faz isso trabalha a sua ansiedade, trabalha as suas questões emocionais. Então vamos lá, quero que você inspira bem forte, inspira, segura o ar por 4 segundos e depois solta. Vamos fazer esse processo 3 vezes. Vamos lá, olha.
solta. De novo, devagar. Segura. Solta. Mais uma vez, inspira. Segura. Solta. Diga após mim o que eu vou falar. Diga assim: eu acredito que eu sou filho e sou soberano sobre a terra. E diante disto, eu entrego ao Senhor o meu coração, para que eu possa fluir como rios de águas. E que sempre que eu precisar de regenerar minha pele, que eu possa mergulhar nos rios de águas vivas de Deus. Eu irei conquistar tudo que eu determinar, porque eu tenho soberania sobre a terra. Inspira de novo e solta. Isso. Ok? Eu tenho certeza que alguma coisa você extraiu dessa live de hoje. Quero agradecer ao Danilo, meu amigo, meu sócio. Quero agradecer você que vai assistir. Quero dizer para você que nunca pense que é tarde para retomar de novo o domínio sobre tudo à sua volta. Você foi escolhido e foi lhe dado a você uma soberania. E que você possa fluir. Flua na sua casa, flua no seu trabalho, flua no seu casamento, flua no meio da sua família, flua na sua igreja, flua como rios de águas. Flua, porque enquanto você jogar para fora essas águas regenerativas dentro de você, alguém será regenerado, transformado através daquilo que está dentro de você, ok? Então, quero agradecer a todos. Amanhã vamos estar aqui, acredito que um pouco mais cedo. Estou organizando a questão do horário de live para fazer todo dia uma live voltada para o livro de Provérbios e vamos estar crescendo cada dia mais. Sucesso nos seus negócios e te aguardo amanhã.